Malaquias 4, 6. O último livro do Velho Testamento. A palavra de Deus diz assim, posso ler, irmãos? Amém? Todos encontraram? Diz assim, Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu vou repetir. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós vamos falar nesta noite sobre corações convertidos. Vamos orar? Senhor, nós bendizemos o Teu nome. Como é lindo estar na Tua presença. Como é gostoso saber, Senhor, que a nossa vida é um barquinho que está ali no mar. Mas não é um barquinho que está sem proteção, sem direção. Nós temos como piloto o Senhor. Pai, nós podemos nos acalmar e descansar no Senhor. Senhor, eu peço que Tu venhas neste lugar. Espírito Santo de Deus, enche este lugar com a Tua presença, com a Tua glória, com a Tua direção, com a Tua unção, com a Tua sabedoria, com a Tua cura, com a Tua libertação. Eu sei que as armas que eu uso nesta noite não são humanas, mas elas são poderosíssimas em Deus, para destruir fortalezas, todo pensamento que se levante contra o conhecimento de Jesus, está caído agora por terra, em nome de Jesus. E eu quero declarar que esses corações aqui presentes são terra fértil, onde a Tua palavra, Senhor, vai frutificar da maneira que o Senhor já determinou, a 30, 60, 100 por 1. Bendito seja o Teu nome. Nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar. Usa-nos, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é dia dos pais. Eita, que coisa linda, né? Uma data linda, o Dia dos Pais. Para alguns, essa data traz muitas boas recordações. Para outros, nem tanto. E é nessa junção de coisas que nós temos, que nós não podemos nos esquecer do quê? De que nós temos uma história. Eu não sou uma pessoa que começou a viver hoje e a partir de hoje eu estou vivendo. Eu tenho uma vida que eu já vivi, anos que eu vivi, todos nós temos isso. Nós temos um tempo passado e esse tempo ele está hoje incrustado em nós, com boas ou más recordações. E eu queria falar hoje a respeito disso, porque nós vemos nas redes sociais muitas comemorações, não é verdade? Muitas comemorações das escolas, né, fazendo comemorações para os pais, no Facebook, um monte de coisa colocada, de postagem. E me chamou a atenção, inclusive do Facebook, uma pessoa que colocou assim, que ela via muitas fotos lá, mas poucos pais sendo homenageados, poucos pais presentes, muitos avós. E aí essa pessoa disse, o que está acontecendo com essa geração de pais atuais? Que estão passando o legado de ser pai, de exercer a paternidade, né? Passando para outros fazerem isso. Então, nós estávamos pensando a respeito disso. O que está acontecendo? Será que a presença de um pai é só coisa de história? Sabe, assim, é uma coisa que já passou, o mundo mudou, não precisa mais de pai. Será que isso é verdade? Quando Deus criou o homem, Ele criou também a mulher. E Ele não disse assim para o homem, vá ter filho sozinho. Não disse para a mulher, olha Eva, agora você não precisa de Adão para mais nada. Vá lá e multiplique-se, Eva, sozinha. Ele disse, vocês dois vão crescer, vocês vão multiplicar e vocês vão encher a terra. Então a ordem de Deus era para que um homem e uma mulher enchessem a terra. Por que isso? Será que Deus se enganou? Será que havia um erro da parte de Deus quando Ele colocou isso? Por que será que
Está acontecendo tanto isso, de tantas pessoas, mães sozinhas, pais sozinhos, criando seus filhos, passando os maiores perrengues, né? Se a gente pode usar essa palavra, mas as coisas mais difíceis do mundo para resolver, porque estão sozinhos. Nós vemos que toda ação vai ter uma reação. Isso é lei da física. É lei. O que é lei? O que é lei? Lei não é algo que alguém saiu falando um dia. Lei é algo que foi provado, que foi colocado ali. Isso não acontece de outra maneira. É assim e acabou. Não tem outra maneira de nós vermos isso. Toda lei, né, que nós vemos na terra, por exemplo, se você for ler uma lei que o juiz determinou, ele não vai colocar assim embaixo: os que estiverem de acordo cumpram. Né? Não tem isso embaixo da lei. A lei, ao contrário, está lá com um modo imperativo dizendo o quê? Cumpra-se. Cumpra-se o que gosta, o que não gosta, o do gênero feminino, o do gênero masculino, o pobre, o rico. É uma lei. Lá, nós estamos falando agora aqui, essa lei não é esse tipo de lei feita por homens. É uma lei que a própria natureza, né, coloca que toda ação vai ter de volta uma reação. E nós estamos tendo muitas reações, nós estamos diante de problemas que a escola também, né, meu ambiente é tão escolar que a palavra escola vem, né, mas que a sociedade de um modo geral está vivendo muito. Muito, por quê? Porque pais e filhos estão distantes uns dos outros. Onde está aquela união, aquela conexão entre pais e filhos? Por que será que aconteceu esse distanciamento? O que foi que aconteceu para provocar esse distanciamento? Eu elenquei algumas coisas aqui, né, pensando no que o homem, para viver uma vida numa busca louca de felicidade, ele só pensa na sua autorrealização, não é isso? É realização pessoal, é conquista, é isso e aquilo, e muitas vezes a família, os filhos, aquilo que é importante mesmo na nossa vida, isso acaba ficando em segundo plano. E eu diria algo pior ainda. O homem, ele deixou a família, ele está abandonando os contatos dele, ele está deixando a comunhão, não só com os familiares, mas com as outras pessoas, porque ele abandonou a pessoa mais importante que ele nunca poderia ter abandonado. Quem que ele abandonou? Ele abandonou a Deus. Olha só o que diz, é uma versão diferente, tá, de Romanos capítulo 1, lá a versão A Mensagem, ela diz o seguinte: que o furor divino é despertado pela falta de confiança do ser humano em Deus, pelos erros cometidos, pelas mentiras acumuladas e pela manipulação da verdade. Uma vez que não se importaram em reconhecer Deus, Deus desistiu deles e os deixou por conta própria. A vida deles agora é uma confusão só, um mal que desce ladeira abaixo. O primeiro erro do homem foi ter deixado Deus. Todas as vezes que nós viramos as costas para Deus, consequentemente, Deus também virará as costas para nós. A palavra de Deus é muito clara. A gente acha que Deus está numa perseguição atrás de nós. Eu vou pegar, não, vem cá, eu vou te pegar, vem. Não, vem. Meu querido, Deus é Deus, poderoso, grandioso, majestoso. Ele está sentado no alto e sublime trono. Ele é o rei de toda a terra. Ele não está correndo atrás de ninguém. A palavra de Deus diz: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vocês. No momento em que nós deixamos Deus e colocamos as nossas prioridades na frente dele,
que ele vai fazer? Ok, é essa a tua decisão? Tudo bem. Então você vai colher os frutos disso. E nós estamos vivendo numa sociedade que decidiu deixar Deus de lado. A palavra de Deus diz isso. Eu lá quero saber de palavra de Deus, de Bíblia. Eu com isso. Escuta, mas olha, se você fizer isso, vai trazer mal sobre a sua vida. Não me importo, eu quero fazer o que me dá vontade. Eu estou afim de fazer isso, eu vou fazer. Mas você vai sofrer. Não tem problema. Nós estamos vivendo num tempo desses. É uma busca pela felicidade. E as pessoas estão infelizes no seu relacionamento. A primeira frase que elas falam é: eu tenho direito de ser feliz. Eu tenho direito de ser feliz. Virou chavão, não é? A gente ouve, eu ouço isso quase todo dia. Mas eu tenho direito de ser feliz. A palavra de Deus diz que nós devemos amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. E nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Bem, se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, como é que eu posso ficar feliz sabendo que ele está infeliz? Eu fico pensando nisso. Como é que eu posso buscar a minha própria felicidade e deixar de lado a felicidade dos demais que estão perto de mim? E para nós pensarmos hoje, o que é que está tirando, distanciando pais e filhos, né? A gente vê, às vezes, a pessoa fala assim, de amar a Deus, de buscar a Deus, mas sabe, desde que isso não interfira na minha vida, já interferiu. Já interferiu. Porque quando nós decidimos seguir o Senhor, Ele se torna realmente o nosso Senhor. E quando Ele é o nosso Senhor, não tem como haver outro mandando nisso aqui. O único que tem o direito de dizer, de fazer e de dar a palavra final é Ele. Mas nós estamos buscando satisfazer a nós mesmos. A pessoa às vezes decide se casar, é interessante. Para se casar precisa do quê? Do que precisa para casar? Amor? Interessante. Tem que estar apaixonado. E para tirar carta, o que precisa? Habilitação. Para tirar a habilitação precisa do quê? Fazer um curso, passar naquele curso escrito, fazer um exame psicotécnico para ver se você vai conseguir, né, ter equilíbrio, localização e tal. Depois você vai ter que fazer 25 horas, sendo 5 no noturno. 25 horas aula, 5 no noturno. E você vai ter que passar em todas essas instâncias. Aí você tem um exame prático ainda no final. O delegado vai sentar do seu lado. Na minha época era o delegado, já faz muitos anos, não sei mais hoje quem senta ao lado, né? A pessoa vai estar ali do lado e ela vai dizer no final se você está apto ou não. Certo? Aí você vai dizer para mim: mas carta para a pessoa tirar, veja bem, se ela errar no trânsito, ela vai matar muitas pessoas. E se ela errar no casamento? É só uma pergunta retórica, tá? Você não precisa me responder, não. Quando a gente erra no casamento, a gente também... desastre. Então nós precisamos pensar um pouquinho mais a respeito disso. Também, um segundo ponto que eu colocaria aqui é a falta de tempo. É muita falta de tempo. Nós arrumamos tempo para tudo, menos para o mais essencial. E quando a gente fala assim, de falta de... o que é mais importante para você? Às vezes a gente até põe bonito, a gente sabe falar bonito, né? Isso é importante, isso é importante. Mas na hora de pôr em prática, o que às vezes a gente falou que era mais importante, veio em último lugar. Eu colocaria o mais importante de tudo, o Senhor. O salmista diz assim: Senhor, de madrugada eu te buscarei, porque a minha alma tem sede de ti. A minha terra, o meu coração é como uma terra seca.
Sabe o que nós fazemos? Muitas vezes, nós falamos assim, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, tá bom, vou orar e vou ler a Bíblia, mas a hora que der um tempo, né? Eu trabalho o dia inteiro, eu imagino assim, por exemplo, na segunda-feira, eu saio de casa por volta de 7 horas, e eu vou estar em casa, bonitinha, para ficar em casa, 7h30 da noite. Imagina eu, depois de todo esse dia, né? Só o pó, não sobrando mais nada, eu falar, agora eu vou buscar a Deus. O que eu estou oferecendo para Deus nesse momento? Estou oferecendo o meu cansaço? Estou oferecendo a Deus o meu melhor? Então nós precisamos buscar a Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Mas eu vou ter que levantar de madrugada? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu não sei os teus horários. Cada um sabe dos seus. Eu sei que se eu não levantar de madrugada, o dia vai passar e eu não vou conseguir fazer. Agora você tem que ver qual é o horário melhor para você. Mas não dê para Deus o seu resto. Aquele momento que a gente deita na cama para orar, né? Para tipo assim, encomendar a alma. Já viu assim a pessoa encomendando a alma, né? Vou orar porque vai que acontece o pior, né? Então vou encomendar minha alma aqui. Então nós não podemos fazer esse tipo de coisa. Nós temos que ter um relacionamento com o nosso Senhor. E uma coisa interessante também é assim, tem muita gente que sabe o código do consumidor na ponta da língua. É ou não é? Não, mas o código do consumidor diz isso, 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 isso. A lei, é claro, né? O advogado, né? Ele precisa saber a lei ali. Nós também precisamos. Nós não podemos saber lei? Devemos. Mas há uma lei que ela é muito mais preciosa e poderosa. E às vezes nós não sabemos nada. Deuteronômio diz assim, Deuteronômio capítulo 32, versículo 47, diz que, eu vi numa outra tradução, que diz assim, se você quer viver bem e aproveitar sua vida ao máximo, precisa conhecer a palavra e colocá-la em prática. Coloca aqui para mim, por favor, Deuteronômio 32, 47. Diz assim o texto, esta palavra não nos é vã, antes é a vossa vida. Por ela vocês vão prolongar a vossa vida sobre a terra. É isso que diz esse texto. Você sabia que a palavra de Deus não é vã, é a sua vida, e ela vai fazer você prolongar a sua vida sobre a terra? Será que ela é importante? Se ela é importante, por que a gente não gasta tempo estudando? Por que a gente não lê? Por que a gente não se aprofunda nesse livro? Nós gastamos tempo com tantas coisas, mas nós muitas vezes nos esquecemos disso. Ele deixou um manual de instruções para nós. Vamos pensar aqui no Bill Gates, né? Vamos pensar aqui no Steve Jobs, o criador do iPhone. O Steve Jobs já morreu. Vamos ver que ele estivesse aqui e eu falasse para ele, escuta, aquela função no iPhone e tal, e ele dissesse para mim, não é assim, é de outro jeito. Tem dó, vai, mas eu não concordo com você. O que ele ia falar para mim? É melhor você procurar a tua turma, porque quem criou essa porcaria aqui de iPhone, desculpa a palavra, quem criou isso aqui fui eu. Eu que sei como funciona, como liga, como desliga, como armazenar. Eu sei tudo disso. O teu Deus fez um manual seu, e ele é tão legal que ele deixou aqui, Você quer saber como funciona a tua vida? Leia a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. E não leia só, coloque-a em prática. Não seja apenas, um ouvinte, mas coloque a palavra de Deus em prática. Nós precisamos disso. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, que é o nosso, irmãos, e se nós não colocamos a palavra de Deus em prática, nós não usamos o manual de instrução, nós começamos a fazer várias coisas erradas. Nós começamos a
a fazer muitas coisas erradas, na verdade. E uma das outras coisas que nós fazemos errado, que é o último ponto que eu gostaria de falar com você, é sobre a satisfação da nossa carne. Quantas pessoas querendo satisfazer a própria carne? Eu vou fazer isso porque me deu vontade. Então, sabe o que aconteceu? Eu conheci fulano. Não sei, eu me apaixonei. Mas criatura, você é casada. Você é casada. Não, mas eu vou fazer o quê? Eu apaixonei. Olha, você me desculpe, mas a palavra de Deus, ou ela é a verdade, ou ela é a verdade. Se nós quisermos andar segundo a carne, nós vamos viver satisfazendo os desejos da nossa carne. E aí é interessante, ela se apaixona essa semana por esse, aí troca, aí vai com outro. Aí passa um tempo, apaixona de novo, é outro. Depois passa um tempo, apaixona de novo. Eu falo, gente que tem um coração apaixonado, hein? Meu Deus do céu. Né? O amor, ele é uma decisão. Ou você decide viver junto, ou para com essa brincadeira. O dia que eu decidi, que eu falei para o meu marido, sim. Olha, para isso eu empenho a minha palavra, empenho a minha honra, está empenhado. Né? Como o pastor disse ontem no casamento, ontem, né? O que eles faziam? Eles pegavam um animal, quando eles iam fazer essas partes da aliança, eles matavam o animal, cortavam o animal ao meio, despedaçavam o animal. Os dois que estavam fazendo a aliança passavam entre os dois animais e no final eles diziam assim, que se faça assim com a gente, se um de nós quebrar a aliança. Quem tem coragem de fazer isso hoje? Então, há muito mais que nós precisamos fazer, que está muito além disso. E se nós não cuidarmos desse distanciamento, né, as coisas vão ficar de mal a pior para o nosso lado. Não acabou não, hein? Aleluia! Deus tem mais para você. Corações convertidos. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que a pastora disse até agora é verdade. Há um distanciamento entre as gerações. O pai não tem tempo para o filho. O filho não tem tempo para o pai. Certo? Agora, eu estou falando de pais nessa noite aqui. Quem tem pai? Quantos pais tem aqui hoje? Levanta a mão aí. Eita glória. É desse jeito. Agora eu estou falando com esses pais. Quando acontecem esses pontos aí que a pastora frisou, isso tem uma consequência, irmão. Porque nós acabamos de ver que toda ação tem uma reação. Contrária e na mesma intensidade. Isso é a lei de Newton, né? Agora, quais seriam, queridos, as consequências? Primeiro eu diria, hoje nós estamos diante de uma geração apática e passiva. É verdade ou não é? Desculpa aí, meu irmão, mas tem gente que tem 30 anos, está namorando há 12 anos, o cara está na casa do pai e da mãe, comendo arroz e feijão, carne do pai e da mãe, ele está dentro da casa, e ele não toma atitude, ele nem casa, ele nem larga da menina. Geração apática, passiva. Não, como é que você está? Estou levando. Não, estou empurrando com a barriga. Né? Meu querido,
Nós estamos diante de uma geração assim. Não toma decisão, não parte para cima, não faz, não assume a responsabilidade. Tá bom do jeito que tá. Aí o camarada fica namorando 13 anos com a menina, aí dá uma desgovernada no meio do caminho, pimbou. Aí surge uma terceira pessoa que não tem nada a ver com essa história. Você está entendendo? Aconteceu. Meu Deus. Tem algumas opções que o pai da criança vai fazer. Primeira opção, que geralmente é o que acontece. Fia, foi bom te conhecer, foi legal o nosso tempo junto, estou indo para fora, você se vira com a criança, aguenta essa bronca aí, que eu vou achar outra. É verdade ou não é, gente? Tem um monte de exemplo assim, certo? Às vezes não demora 12 anos não, às vezes é 12 dias, não, às vezes é nem 12 horas, o camarada já apronta, já vira uma zebra, porque é uma geração ligeira, irmão. Pensa na geração ligeira, é um fogo que arde sem se ver, não é verdade? E aí, faz as coisas erradas, estou falando sério com vocês hoje, faz as coisas erradas, sabe o que acontece? Vira as costas, deixa a menina na mão, porque é covarde, não é homem. E quando não acontece isso, né? Não, vão criar junto, vão juntar os trapos, mas ele junta os trapos na casa do sogro. É fácil, na casa do sogro. Não, gente, vamos morar junto, lá na casa da minha mãe tem um quartinho no fundo, a gente vai ficar lá. É, legal, então nós fica lá. E onde nós vamos comer? Porque eu não trabalho, você não trabalha. Não, na verdade nós nem estudamos direito, porque estudar é tão difícil. Estamos diante de uma geração assim, que vergonha. Que vergonha. Nem estudar estuda, vai para a escola para namorar, vai para a escola para conversar com um amigo. Ei, você vai querer ser o que na vida? Geração passiva, conformada, não está de boa, está tranquilo. Quando você vai tomar decisão na sua vida? Quando você vai tomar vergonha na sua cara? Quando é que você vai ser homem? Quando é que você vai ser mulher? Mas não acabou não, tem mais. A segunda coisa que eu queria elencar aqui, que é o contrário disso, irmão, é a rebeldia e a rebelião. Porque tem camarada que não é passivo, o cara é agressivo, rebelde. Sim ou não? Né? Porque é assim, meu irmão. Veja bem, a palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é a moderação, a temperança. O que é temperança, pastor? É o equilíbrio. Nós precisamos ser equilibrados. Eu não posso ser nem passivo, mas eu também não posso ser rebelde. Quem está me entendendo? Amém? Eu tenho que ser equilibrado. Fruto do Espírito, equilíbrio. É o meio termo. Eu estou aqui. Eu sou ativo na hora que precisa ser, mas eu sou passivo na hora que precisa ser. Vocês estão entendendo? Agora, veja bem. Rebelião, rebeldia. O cara é violento. Qualquer coisa já sai pro tapa. Né? Qualquer coisa já está me perseguindo. Por que você olhou para mim desse jeito aí? Qual é a tua, cara? Nós vivemos uma geração assim, irmão. Tem que tomar cuidado do jeito que você olha para o camarada. Porque ele olha e encara o seu, ele já fala assim, quer sair pro tapa? Você está pensando que é o quê? Desculpa, irmãos, sem discriminação, pelo amor de Deus. Mas via de regra, a rebeldia é estampada na vida das pessoas, através de algumas coisas, você pode ver. Eu não sei se você já reparou, mas nós estamos diante de uma geração que o cara tatua até o nariz. Pastor, é pecado tatuagem? Não vou entrar nesse mérito, meu irmão. Não vou entrar nesse mérito.
Tem um monte de gente torcendo o que a Bíblia diz que Jesus tem uma tatuagem na perna. Ah, irmão, vai achar outra coisa. Vai aprender a ler a palavra de Deus. Vai aprender a ler a palavra. Sabe? Se você quer fazer a tatuagem, você faz. Mas não fica inventando moda dizendo que na Bíblia tem Jesus está escrito tatuado na perna. Tatuagem é piercing, irmão. É piercing no nariz, em cima do olho, na orelha, é no umbigo, sabe Deus onde mais? Na língua. Por que você... Não. Sabe por que as pessoas fazem isso? Porque elas querem ser aceitas num grupo. Não, meu colega tem, aí você vai fazer também. Não, é normal. Normal não é normal não, meu irmão. Tem alguma coisa errada. Quando eu me tatuo de cima e embaixo, tem alguma coisa errada. É como se o camarada dissesse assim, ou a menina dissesse assim: eu mando na minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. Viu? Não se mete comigo não. Meu irmão, vai ver. No fundo, essas pessoas, elas estão clamando por um pai. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa bem resolvida na sua casa, cheia de tatuagem. Desculpa, irmão. Eu nunca me tatuei. E eu não ligo para isso. Minhas filhas não têm tatuagem. Olha para as filhas do Paulo e da Cláudia. Tem tatuagem? Olha para o Tiagão. Tem tatuagem? Se você tem tatuagem para ser aceito. Você está entendendo, irmão? Estou falando de via de regra. Tem problema na casa, tem problema com o pai, tem problema com a mãe. É um ato assim exterior da rebeldia que está dentro do coração. Vivemos com uma geração de rebeldes. Se o governo dita uma regra, o camarada faz de tudo para, sabe, ser contra aquilo. Não pode isso. Agora que eu vou fazer. Mas não pode, criatura. Mas eu vou fazer, porque eu quero. Deu vontade de fazer. Terceira característica dessa geração, querido, dessa desconexão de pais e filhos, é a irresponsabilidade. Nós vivemos numa geração irresponsável. Ninguém quer assumir as consequências. Ninguém. É uma irresponsabilidade total. Por quê, querido? Porque os pais não tiveram tempo, né? Como foi dito aqui, de sentar-se à mesa e instruir os filhos. E aí os filhos se tornaram apáticos, passivos, rebeldes, revoltados e irresponsáveis. E você sabe qual é o destino? Penitenciária. Desculpa, irmão, nós precisamos ser realistas. Delegacias, casas, fundações casas lotadas, delegacias lotadas, penitenciárias, gente saindo pelo ladrão. Por quê? Por causa da irresponsabilidade de uma geração. Culpa, geralmente, de pais que se distanciaram. E por último, eu queria elencar aqui o medo e a depressão. Porque ao mesmo tempo que é uma geração, sabe, é uma geração que tem medo. Medo do futuro, cheia de depressão, crianças com depressão. Irmão, pelo amor de Deus. Criança com depressão, precisando de psicólogo. Tem alguma coisa errada, gente. Não é normal. Fala para mim. Você acha que é normal uma criança precisar de psicólogo? Mas nós vivemos numa geração assim. De vez em quando a Helenice chega lá assim: não, eu aprendi que tem um novo transtorno. Transtorno opositor, não sei das quantas. Transtorno opositor, como é que é? Opositor desafiador. É o tal da TOD. Você viu? Sabia que tem esses trem aí? Tem TOD na escola, irmão.
tem transtorno, não sei das quantas, transtorno. Nós vivemos numa geração cheia de transtorno. Você sabe por quê? Porque o pai não tem tempo para sentar com o filho, sentar à mesa. Lembra da semana passada? Senta à mesa, conversa com o seu filho, troca ideia com ele, dá risada com ele, brinca com ele. Não tem tempo não. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que... pastor, eu tenho que ver o meu Facebook, como é que tá, né? Sabe como é que é, né? Eu tenho que estar antenado nas coisas. E o tempo vai passando e nós não temos tempo. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Pastor, e agora? Como é que fica então essa situação? Será que tem saída? Graças a Deus tem uma saída. Porque o texto que nós lemos no começo, ele diz assim, que Deus converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Perceba a palavra converter. Converter. Sabe qual é o problema? O problema é que a conversão, querido, ela é um remédio, mas ela não acontece assim, tá. Você está entendendo? Ela é um processo. A conversão é um processo. Pastor, não estou entendendo. Quando você fala da conversão, preste atenção, eu não estou falando de conversão a Jesus aqui, irmão. Eu estou falando de uma conversão que significa mudança. Vocês estão entendendo? Porque a conversão é um ato. Quando você chega para Jesus e você diz assim, Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Você se converteu, mudou de vida, glória a Deus, agora eu estou andando para outro rumo. Quando eu estou falando de conversão de coração ao pai, do pai ao filho, não é assim, pá, não é assim, calma lá. A conversão tem o primeiro passo. Pastor, qual é o primeiro passo da conversão? É a informação. Diga comigo, informação. Porque para alguém se converter, essa pessoa tem que ouvir uma mensagem. Ela tem que ter uma informação que confronte a vida anterior dela. Vocês estão me entendendo? A palavra de Deus diz lá em Romanos, vamos ler, Romanos capítulo de número 10, versículos 13 e 14, a palavra de Deus diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Meu irmão, como alguém vai ouvir a palavra? Como alguém vai se converter se não ouve a palavra? Não tem conversão sem informação. A pessoa precisa ser informada. Hoje você está sendo informado. Você que é pai, você que é filho, você está recebendo uma informação. Como você vai receber essa informação? Você vai interiorizá-la? Você vai colocá-la em prática? Ou vai ser mais uma informação na sua vida? A segunda etapa da conversão é o arrependimento. Eu ouvi a mensagem, o meu coração se abriu à mensagem e eu estou arrependido daquilo que eu fiz numa vida pregressa, na vida anterior. Então eu vou mudar de atitude. Eu decido mentalmente, eu digo assim, eu vou mudar. Isso chama-se arrependimento. Eu não quero mais fazer o que eu fazia antes. Eu não vou fazer mais do jeito que eu fazia antes. Eu vou mudar. A Bíblia diz tudo plenitude. Ela diz assim que o arrependimento é uma decisão que resulta em mudança de ideia, que sucessivamente leva a mudança de objetivo e de ação. A mudança de ação, na minha opinião, é o terceiro passo, que é a conversão. Eu mudei de ideia, eu me arrependi, então eu vou caminhar num lado oposto daquele em que eu vinha. Então eu vou trilhar um caminho novo.
um caminho diferente, um caminho avesso, um caminho contrário àquele em que eu estava vindo. Então, se eu estava vindo da direita, eu vou andar para a esquerda. Vocês estão entendendo? Eu vou ser contrário. Se eu estava caminhando para o norte, agora eu vou caminhar para o sul. Eu não estou mais naquele caminho. Isso é conversão, irmão. É mudança de atitude, é mudança radical, é transformação de dentro do coração. Eu não quero mais fazer isso, não vou fazer mais. Eu estava nesse caminho, mas não estou mais nele. É o pai que não dava atenção para o filho e diz assim: eu estou arrependido, pastor, eu ouvi uma informação, eu me arrependi, eu vou mudar, conversão, mudei de caminho, agora eu vou atender o meu filho, eu vou passar tempo com ele, eu vou amar meu filho, eu vou demonstrar amor pelo meu filho, eu não me relacionava com minha família, eu vou dedicar mais tempo para minha família, eu mudei de atitude. Isso é conversão. E eu quero concluir nessa noite essa palavra. Eu quero concluir dizendo assim: eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você começasse a meditar nessa palavra. Feche os seus olhos onde você está. Pastor, mas eu não sou pai. Mas mesmo assim, você é filho, você é filha. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Nós estamos vivendo, queridos, nos últimos dias, a volta de Cristo, ela é iminente. Nós podemos dizer que é a última unção que está sendo derramada sobre a terra. Daríamos o nome dessa unção de a unção de Elias. A igreja de Jesus Cristo está se levantando nessa unção sobrenatural, a unção da reconciliação através do Evangelho. O coração dos pais está se convertendo aos filhos, e o coração dos filhos está se convertendo ao Pai. Não podemos mais nos calar. As consequências do distanciamento entre as gerações estão cada vez mais avassaladoras. Se a igreja de Jesus não se colocar como referência de mudança radical, a próxima geração está fadada à falência completa. Agora preste atenção, queridos, nós temos uma boa notícia. É tempo de anunciarmos que há uma saída, que há salvação, que há possibilidade de mudança, que há possibilidade de transformação. Nós só precisamos anunciar a palavra, para que haja um arrependimento genuíno e uma conversão radical. Em suma, é imprescindível que haja corações arrependidos, corações convertidos, corações de pais convertidos a filhos e de filhos aos pais. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas talvez a sua história seja uma história não muito legal. Talvez a sua história é uma história de abandono. Talvez a sua história é uma história de morte, uma história de destruição, uma história de abusos, uma história dificílima, que todas as vezes que você se lembra, talvez do seu pai, você sente o seu coração travado. Nós temos aqui nessa noite pais, nós temos aqui filhos, nós temos filhos que já são pais, e nessa noite eu queria, fazer algo com você. Eu queria orar por você, porque se a igreja tem uma saída, irmãos, e a saída é o Evangelho de Jesus Cristo, nós precisamos colocar isso em prática na nossa vida. Talvez o seu pai, ele foi um pai bruto, ele foi presente, ele estava em casa,
ele ia todos os dias para casa, talvez ele até sentava à mesa, mas ele era bruto, ele machucou você, ele bateu em você. Talvez o seu pai, ele é o outro tipo de pai, aquele que abandonou você, que largou você, que foi embora com outra mulher, deixou sua mãe, deixou vocês, né, irmãos ou filhos em casa, abandonando, nunca mais dando satisfação. Talvez o seu pai, ainda ele é vivo, mas ele não liga para você, ele está longe, ele não se relaciona com você, e isso gerou um trauma, uma mágoa no seu coração, um ressentimento na sua vida, algo ruim aconteceu com você, e todas as vezes que você se lembra do seu pai, o seu coração trava, você não consegue, sabe, você não consegue orar, você não consegue caminhar, você não consegue romper, na vida você não consegue ir adiante, porque talvez o seu pai, no decorrer da sua história, ele lançou palavras de maldição sobre você, dizendo que você não valeria nada, que você nunca ia dar numa coisa, que você seria um fracasso na sua vida. Meu irmão, eu não sei a sua história, meu querido, você que entrou aqui nessa noite, eu não conheço a sua história, mas Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua alma, Deus conhece o seu interior, e talvez hoje o seu coração está sangrando, o seu coração está dolorido, e quem sabe ainda mais, talvez tudo aquilo que o seu pai fez com você, você um dia jurou para você mesmo, dizendo assim: eu não vou fazer com os meus filhos o que o meu pai fez comigo. Mas a história está caminhando, e você está reproduzindo exatamente o que o seu pai fez com você. Essa noite de mudança, irmão, essa noite de coração convertido, essa noite de pai se converter a filho e filho se converter a pai. Eu não sei como está a sua vida. Eu gostaria hoje de fazer uma oração, mas eu vou fazer uma oração individual. Nós queremos orar por você, nós queremos abençoar a sua vida, e eu queria convidar você, preste atenção, feche os seus olhos e fica com o olho fechado aí. Eu queria dizer assim: olha, você que sente que precisa dessa oração, você vai se levantar e você vai vir à frente. Os demais que ficarem sentados, você vai ficar sentado quietinho no seu lugar, e você vai fazer uma coisa só: você vai orar, você vai profetizar, e você vai concordar conosco, porque essa é uma noite de cura, essa é uma noite de restauração. Em nome de Jesus, feito isso, eu quero convidar você, nessa noite, que quer essa oração, eu quero que você faça uma fila aqui na frente, por favor. Você que quer: pastor, aconteceu isso que você falou comigo, eu não sei, pastor, meu pai morreu já, não tem mais nem como falar com ele. Não tem problema, nós vamos orar nessa noite, nós vamos profetizar, algo sobrenatural vai acontecer, em nome de Jesus. Eu sei que tem mais gente nesse lugar, em nome de Jesus, vença, meu irmão, é tempo de cura, é tempo de restauração. Até quando você vai ficar carregando essa mágoa dentro do seu coração, esse ressentimento dentro de você, sabe, em nome de Jesus, essa é a noite de cura. Sai do seu lugar, vem à frente, em nome de Jesus Cristo. Tem mais gente? Tem mais? Pastor, eu vou expor meu pai. Não, você não vai expor o seu pai, você vai ajudar o seu pai, você vai abençoar a vida dele, em nome de Jesus. Eu quero aguardar mais um pouquinho, em nome de Jesus. Eu vou pedir para o Fábio colocar uma música para mim, filho. Coloca uma música gostosa para mim como fundo aí, em nome de Jesus.